Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Esses dois versículos finais do capítulo 2 estão concluindo o trecho maior que se inicia no versículo 5, onde trata da relação entre o ser humano e os anjos. Assim como abordado no capítulo 1, que Jesus, o Filho de Deus, é superior aos anjos, assim no capítulo 2, a partir do versículo 5, aborda-se que o ser humano é inferior aos anjos. E a característica que o torna inferior, a característica principal, é o sofrimento da morte. No entanto, o versículo 5 do capítulo 2 abre-se da mesma maneira que o versículo 5 do capítulo 1, fazendo uma indagação sobre a quem Deus teria dado o domínio da criação. Não foi aos anjos, mas foi ao ser humano, dado o domínio da criação no mundo que há de vir, como ele menciona ali. Assim, para que o ser humano exerça essa dominação no mundo que há de vir, o autor então apresenta o Filho superior aos anjos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, torna-se então semelhante aos homens para, por meio dessa solidariedade, dessa identificação de forma plena com a humanidade, e essa plenitude da identificação com o ser humano é expressa pelos sofrimentos da morte, de forma que Jesus não tinha nenhum salvo-conduto ou privilégio nessa identificação com o ser humano, mas estava sujeito a todos os impropérios naturais aos seres humanos, como dor, como fome, como tristeza, como angústia, como até mesmo a morte, como ele fielmente enfrentou. Assim o trecho vai se desenvolvendo, mostrando que em Jesus Cristo Deus se solidariza com a humanidade, de forma que Jesus assume essa semelhança até a morte, para realizar esta salvação à humanidade. A expressão irmãos, os filhos que me deste, ou a descendência de Abraão ao longo do trecho, expressa toda a humanidade. Não se refere a um grupo específico ou de descendentes de Abraão no sangue, na carne, ou um determinado grupo reservado de pessoas especiais. Mas sim, refere-se a toda a humanidade na qual Jesus se identificou e realizou a salvação pela sua morte. Assim, esse tema é concluído agora nos versos 17 e 18, dando já uma visão de antemão sobre o tema, ou um dos temas, que vão ser abordados ao longo da carta, que é Jesus como sumo sacerdote. Essa expressão, sumo sacerdote referindo-se a Jesus, vai aparecer 9 vezes ao longo da carta e é marcadamente um dos temas principais, um dos objetivos principais do autor é apresentar Jesus como sumo sacerdote. No entanto, como é de conhecimento padrão na época, algumas características que marcavam o sacerdote, as quais Jesus não possuía, ele então vai fazer uma explicação do porquê Jesus se torna sumo sacerdote, mesmo não tendo as características próprias vistas nos sacerdotes naquele momento da história, ou na antiguidade como um todo, e em todas as religiões, não apenas no judaísmo, mas em todas as outras. Assim, o verso 17, ele diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ou seja, por isso, por causa disso, era necessário ele se tornar semelhante aos irmãos. Como eu disse, a expressão irmãos refere-se a toda a humanidade. A semelhança de Jesus, o Filho superior aos anjos, com o ser humano inferior aos anjos, era necessária para assumir esse sacerdócio. No entanto,
está na contramão da ideia de sacerdotes existentes na época, que eu vou apresentar ou fazer lembrar a vocês quais eram as características que marcavam o sacerdote no mundo antigo, nas religiões da antiguidade, seja no judaísmo, seja em qualquer outra no mundo pagão. Os sacerdotes eram elevados da condição humana a uma condição superior para aproximar-se da divindade. Ou seja, como eles exerciam uma função de mediação entre o ser humano e a divindade, eles deveriam então estar num estágio intermediário. Mas como isso era possível, uma vez que o sacerdote ou os sacerdotes eram plenamente humanos? Por meio de símbolos, por meio de ritos, eles eram alçados. Primeiramente, considerando assim o sacerdócio israelita, eu vou trazer alguns exemplos, entre os quais está os ritos de separação, os ritos de santificação, os ritos de purificação aos quais os sacerdotes israelitas estavam submetidos, para com isso separar-se da humanidade no sentido pleno e total. Eles eram alçados por meio desses ritos de purificação, lavagem das mãos, lavagem dos pés e todo outro tipo de lavagem, para uma condição elevada em relação à humanidade no seu sentido simples. Também eles deveriam se descolar dessa humanidade no sentido simples e pleno por meio da não ocupação com o trabalho físico, com o trabalho manual. Ou seja, os sacerdotes não trabalhavam com as mãos, não exerciam o trabalho de lavrar a terra ou de um artesão, de um pedreiro ou qualquer outra atividade que envolvia o trabalho manual. Isso era um trabalho próprio do ser humano na sua plenitude, com as suas fraquezas e decepções. Os sacerdotes não exerciam essa atividade, pelo contrário. Assim como Deus, eles recebiam ofertas, oferendas, dízimos, e essas oferendas os sustentavam. Assim como os seres humanos ofereciam presentes, oferendas, ofertas para Deus, assim também os sacerdotes eram incorporados nesses presentes e oferendas recebidas para viverem de forma plena uma elevação do ser humano. Assim, as oferendas às divindades, ou a oferta a Deus, era compartilhada, era na realidade para o usufruto dos sacerdotes. Assim, eles estavam numa posição elevada do ser humano comum. Também as suas roupas procuravam mostrar uma certa glória, uma certa altivez, uma certa elevação, seja por meio de brilhos, seja por meio de pedras preciosas ou ouro, ou até mesmo por meio de tecidos mais rebuscados e caros. Assim, eles se distanciavam da humanidade no seu sentido natural. Também o próprio Templo de Jerusalém procura expressar essa grandeza da divindade. Assim, oficializavam numa casa completamente grandiosa para exemplificar uma condição elevada em relação à humanidade. Assim, os sacerdotes eram marcados numa posição elevada à humanidade para exercer a mediação, para estar entre um e outro. No entanto, Jesus não participa de todo esse processo em que os sacerdotes eram caracterizados. Então, como que o autor vai apresentar-nos Jesus como sumo sacerdote, misericordioso na relação com os homens, fiel na sua relação com Deus, e a morte expressa essa fidelidade absoluta dele em relação a Deus? Como vai ser
Jesus sumo sacerdote se ele não participa dessas características rituais, simbólicas e práticas dos sacerdotes na antiguidade. É justamente aí que está o esforço do autor para mostrar que Jesus está no movimento contrário, no movimento oposto. Enquanto o sacerdote, sendo participante da humanidade, é elevado a uma condição maior para mediar entre Deus e os homens, Jesus faz o movimento contrário. Ele, estando nas alturas, estando numa posição divina, ele rebaixa, ele vem à condição dos homens. É isso que ao longo do trecho do versículo 5 até chegarmos à conclusão, nesses dois versículos 17 e 18, o autor se esforça para explicar. Jesus, sendo o Filho superior aos anjos, se identifica de forma plena com a humanidade. E por isso, e aí que está a argumentação do autor, por isso ele se torna sumo sacerdote. Por isso, por quê? Se ele assume uma condição, ao invés de ser elevado, ele é rebaixado. E aí ele vai mostrar que Jesus, numa posição contrária, porque ele participava dos sofrimentos da humanidade. Primeiro, trabalhando com as mãos, sendo artesão. Não vivendo de oferendas e ofertas dirigidas a Deus, como sacerdote no templo. Não estando numa casa grandiosa como o templo, mas numa casa simples, natural dos homens. Não possuía roupas especiais, gloriosas, brilhantes, que refletiam a divindade, mas se vestia como homens naturais. Também estava sujeito a todas as questões relacionadas às fragilidades humanas, como, por exemplo, a dor, o sofrimento, como, por exemplo, a própria morte. Ou seja, nesse sentido, ele se iguala à humanidade. E é esse o esforço do autor no trecho para mostrar que ele, ao fazer o movimento contrário dos sacerdotes, sejam pagãos ou sejam israelitas, ele assume o sumo sacerdote por identificação com os homens, com a humanidade. E aí ele continua dizendo, no versículo 17 ainda, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. A expressão ou a titulação misericordioso e fiel é uma titulação dada a Deus. Êxodo, capítulo 34, versículo 6, nós encontramos essa atribuição a Yahvé. Aqui é dada a Jesus Cristo, porque por meio da sua vida, identificando-se com o ser humano no sofrimento da morte, ele é capaz de ter misericórdia com o ser humano. E a sua fidelidade é expressa no enfrentar a morte em obediência a Deus, nessa identificação plena da humanidade. Assim, Jesus se torna o sumo sacerdote numa condição diferente dos sacerdotes, na sua identificação com o ser humano. E aí ele continua dizendo no verso 17, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O sacerdote ou os sacerdotes realizavam esses sacrifícios de expiação dos pecados matando ou executando um animal. No caso, Jesus vai realizar essa expiação do povo entregando-se à morte, sujeitando-se ao sofrimento da morte em fidelidade a Deus. Há uma característica muito importante a ser ressaltada nesse aspecto, é que no mundo pagão greco-romano, o objetivo dos sacrifícios expiatórios era, normalmente, aplacar a ira dos deuses. E, no entanto, na tradição bíblica, que nós vemos continuada no Novo Testamento, o objetivo da expiação não é aplacar a ira de Deus, mas é restaurar o ser humano. É tirar os pecados do ser humano para que este possa estar em comunhão com Deus. Então, nós temos premissas diferentes no mundo pagão, greco-romano,
aplaca-se a ira da divindade para que ela não faça mal ao ser humano. Na tradição bíblica continuada no Novo Testamento, a expiação tem o objetivo de transformar o ser humano, tirando-lhe os seus pecados e erros, para que ele possa se aproximar da divindade. Assim é aqui expresso: Jesus realiza a propiciação dos pecados do povo, fazendo com que este ser humano tenha a condição de aproximar-se com a divindade. Bem, aí ele continua no verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, como o sacerdote, na tradição sacerdotal israelita ou não, ele não participava de forma plena das atividades humanas e das suas necessidades, porque ele tinha uma posição elevada, ele era suprido, ele tinha privilégios nessa relação humana, era difícil ele compreender as dificuldades, as tentações, as provações do ser humano normal, porque ele não participava delas, ele não se identificava pela experiência com elas. No caso, Jesus, o sumo sacerdote que Deus nos envia, ele assume todas as experiências humanas, passando por todas as provações, passando por todas as dificuldades, sem privilégio algum, ele encara de forma plena a humanidade, sofrendo dores, sofrendo fome, tristezas, angústias, dores pela perda de alguém querida, dores e angústias e tristezas pela perda de um amigo, ou seja, tudo aquilo que era natural da humanidade, Jesus experimentou. Por essa experiência, diz o autor, ele tem a capacidade de compreender, socorrer e ser misericordioso com todos os seres humanos que vão experimentar essas características naturais da humanidade. Assim, Jesus se torna um sumo sacerdote diferente. Diferente daquela estrutura em que o sacerdote era elevado da plena humanidade, aproximando-se da divindade, para um sumo sacerdote que desce, que se iguala à humanidade. Então essa é uma característica marcante no sumo sacerdócio de Jesus, diferente dos outros. Por isso é necessário que o autor, ao longo desta longa carta, explique por que isso mudou. Por que agora o verdadeiro sumo sacerdote é aquele que se identifica com os homens, com os seres humanos, e não aquele que se eleva do nível dos seres humanos para a aproximação com a divindade. É isso que toda a carta vai argumentar. E assim, em Jesus Cristo, nós temos agora essa novidade. O sumo sacerdote, ou o seu sumo sacerdócio, se dá por um rebaixamento à condição natural da humanidade, e não por uma elevação. Por causa disso, era necessário que ele se tornasse semelhante ao ser humano. E, em consequência disso, ele é capaz de nos compreender e socorrer em todas as nossas provações e dificuldades. Assim, o capítulo 2 termina apresentando Jesus como sumo sacerdote, que vai ser o tema mais desenvolvido no capítulo 3. O autor sempre segue esse modelo. No final de um trecho, ele dá a deixa para a temática que vai ser abordada no trecho seguinte. Um abraço.